Para o escritor H.P. Lovecraft, tão assombrosa quanto as profundezas das águas era a vastidão do espaço. Com apenas 11 anos de idade, Lovecraft descobriu a existência de miríades de sóis e planetas do espaço infinito, uma descoberta que logo virou fascínio e um fascínio que logo se transformou em terror. Por vezes nas suas histórias vemos abordados esses terrores, criaturas do cosmos que trazem consigo uma nova face da realidade. Mas em meio a tantos seres grandiosos e antigos, uma das mais interessantes figuras malignas de Lovecraft não é uma forma monstruosa comum, e sim uma cor. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora, e hoje vamos falar sobre a cor que caiu do espaço, passando pela sua origem no conto de Lovecraft e a sua mais interessante adaptação. O filme estrelado pelo cara que é quase uma personificação da insanidade Lovecraftiana, Nicolas Cage. Roda a vinheta porque hoje receberemos uma pequena visita do extraordinário. No dia 30 de setembro de 1926, começou a operar em Rhode Island a estação de tratamento do reservatório de Scituate. A criação do reservatório inundou boa parte da cidade de Scituate, levando consigo várias comunidades, essas chamadas hoje de Vilas Perdidas. Foi durante uma viagem pela região que Lovecraft viu esse reservatório e foi então que a sua mente começou a divagar, a imaginar as histórias e os segredos das antigas gerações que viveram ali, que agora jaziam submersos, silenciosos sob as águas. E se algum desses segredos fosse uma coisa alienígena? Algo que veio do espaço. Assim, em setembro de 1927, era lançada na Amazing Stories A Cor que Caiu do Espaço, conto que marcou um momento importante na carreira do autor, quando ele se desviou do horror mais tradicional e começou a explorar com força a sua combinação com a ficção científica. Na história, acompanhamos um narrador sem nome, que vai até uma região de colinas e vales a oeste de Arkham fazer medições para a construção de uma represa. Ao visitar a cidade, ele logo começa a ouvir dos moradores rumores sinistros sobre aquela área, murmúrios de dias estranhos que deram origem ao chamado Charco Devastado. É em busca de respostas sobre esse mistério que ele vai atrás de Amy Pierce, um velho de mente confusa que ainda vivia numa cabana próxima de onde tudo aconteceu. Segundo ele, aqueles dias estranhos não eram tão antigos. Foi nos anos 1880 que os seus vizinhos e amigos, os Gardners, receberam nas suas terras uma visita bem estranha, bizarra. Após a sua chegada, não demorou para a novidade do meteorito se espalhar. Estudiosos da Universidade de Miskatonic logo foram até o local para estudar aquele material. Porém, aquele era só o início do que se revelaria um grande mistério. Não era nada deste mundo, mas um pedaço do grande exterior, e como tal, dotado de propriedades externas e obedientes a leis externas. Logo após a chegada daquela coisa, a vida dos Gardners teve uma reviravolta macabra. As plantações começaram a crescer com formas estranhas, enormes e brilhantes, porém com um sabor repulsivo. Animais começaram a desenvolver aberrações anatômicas e tudo passou a ser tomado por uma estranha cor, um tom primário e doentio, sem lugar entre os tons conhecidos da Terra. Além da Terra em si, pouco a pouco, os próprios Gardners foram mudando, se tornando cada vez mais paranoicos e reclusos, tendo primeiro suas mentes, depois seus corpos completamente deteriorados, desfeitos em uma coisa amorfa e sem cor. Nessa história que o próprio Lovecraft descreve como um estudo atmosférico, a grande chave de tudo é o meteorito misterioso. Qual é a sua origem? Quais são as suas propriedades físicas? Existiria alguma motivação para sua existência? A ausência de respostas para todas essas perguntas é justamente a raiz do terror, uma ideia que se encaixa perfeitamente na intenção do terror de Lovecraft, um terror que nos lembra da insignificância das leis e interesses humanos diante da infinitude do cosmos. Tudo que sabemos é que aquela era uma coisa alienígena, porém absolutamente nada podia ser feito para conter a sua infestação. Era como se fosse uma maldição vinda do espaço. E a forma não palpável foi um resultado da vontade do autor de se desviar dessa visão
demasiado humana que se tem dos alienígenas na ficção. Se eu fosse escrever um conto interplanetário, ele trataria de seres organizados muito diferente dos mamíferos mundanos, guiados por motivos estranhos a tudo que conhecemos na Terra. Vórtices sem nome de uma estranheza nunca sonhada, onde forma e simetria, luz e calor, até mesmo matéria e energia podem passar por mutações inconcebíveis ou sequer existentes. A Cor que Caiu do Espaço foi um conto que agradou o próprio Lovecraft, o que era bem raro entre os seus trabalhos, além de ter se tornado também um favorito entre os fãs. Não à toa que ele recebeu inúmeras adaptações ao longo dos anos. A primeira delas foi o filme de 1965, Morte para um Monstro, estrelado por Boris Karloff. Nele temos uma adaptação bem distante da atmosfera e até mesmo da narrativa do conto de Lovecraft, que aposta mais no terror gótico fantástico que estava em alta naquela época. Não à toa que ele bebe bastante da fonte de O Castelo Assombrado, do Roger Corman. Depois dele, nos anos seguintes, vieram diversas adaptações que buscaram capturar mais da ideia e da atmosfera proposta por Lovecraft, além do seu conto ter sido inspiração para ideias originais de outros autores, como Os Alienígenas Atomic Knockers, do Stephen King, ou A Área X, de Jeff Vandermeer. Mas de todas as adaptações cinematográficas de A Cor que Caiu do Espaço, a mais notável delas veio em 2019, um filme estrelado por Nicolas Cage e com direção de Richard Stanley, um diretor bem controverso que estava voltando para o cinema mainstream 23 anos depois de um episódio totalmente desastroso em uma adaptação de 96 de A Ilha do Dr. Moreau. Uma história que é bem curiosa, mas que fica para um outro vídeo. Mas agora vem a pergunta: como adaptar A Cor que Caiu do Espaço? Como se diferenciar daquilo que já tinha sido feito antes? Em 2010, o diretor Huan Vu já tinha acertado ao adaptar de forma bem fiel a narrativa de Lovecraft no incrível Die Farbe, ou A Cor. No filme alemão, o diretor usa o preto e branco para representar a realidade, o que faz a presença da cor no filme soar como algo de fato inexistente naquele mundo. Stanley dificilmente faria isso de novo, porque o preto e branco seria extremamente arriscado em uma produção de Hollywood. Poucos são os que conseguem fazer algo como Sin City ser aceito pelo público moderno. Então o diretor optou pelo caminho contrário. Ao invés de uma história ausente de cores, ele apostou em cores exuberantes, mesclando o aspecto de ficção científica da narrativa com o misticismo, a psicodelia, algo que ele já tinha feito antes no seu sci-fi hardware. E foi assim que surgiu uma adaptação brilhante, no sentido literal da palavra, que traz para a história novas camadas, alpacas e até mesmo uma ideia que pode ter permanecido oculta ali na história de Lovecraft. Trazida para os tempos atuais, a história de A Cor que Caiu do Espaço, de Stanley e Scarlett Emmerich, começa com o hidrólogo Ward Phillips indo até uma região rural próxima da cidade de Arkham. Seu objetivo era fazer uma avaliação para a futura construção de uma represa naquele local. No conto, o narrador não tem um nome, então aqui ele recebeu basicamente o nome do autor, Howard Phillips, com uma pequena alteração. E é junto dele que temos o primeiro contato com os Gardners, uma família que tinha se mudado recentemente para uma fazenda naquela região. Diferente do conto, onde toda a história nos é apresentada através do relato de um vizinho, no filme nós vamos diretamente para o núcleo dessa família. Uma família que está passando por uma série de dificuldades individuais. A mãe, ainda se recuperando de um câncer, está tentando retomar a sua carreira profissional e a conexão sexual com o marido. O marido, agora de volta ao lar do seu pai abusivo, se dedica à nova criação de alpacas, os animais do futuro. A filha se vê como alguém deslocada naquele lugar, se apegando ao espiritual como uma forma de escape. Grant me your protection. Grant me my freedom. And last, not least,
Get me out of here. E o filho mais velho é um garoto que se vê sem perspectiva de futuro, se vendo praticamente obrigado a desistir da sua paixão pela astronomia para seguir o mesmo caminho do pai, como um fazendeiro. E crescendo no meio disso tudo está o pequeno Jack. Eis que uma noite chega na fazenda essa coisa alienígena, essa forma vinda de um canto inimaginável que se mostra completamente alheia a qualquer anseio dos Gardeners. Era apenas uma cor, uma coisa sublime. Na filosofia, o termo sublime se refere especialmente a uma grandeza além de toda possibilidade de cálculo, medição ou imitação. A pintura do artista alemão Caspar David Friedrich, Caminhante sobre o Mar de Névoa, é frequentemente usada como uma representação muito efetiva do sublime, uma bela e agradável visão do aspecto epopeico da natureza. Mas e quando essa grandeza, essa coisa que soa tão vasta e antiga, até mesmo intocável, transcende o limite do observador? Observar o mar de névoa da segurança do alto de uma montanha evoca a beleza sublime. Porém, estar cercado pelo mar de névoa, desorientado pela visão limitada, sem saber o que há de ser encontrado logo à frente, evoca outro tipo de sublimidade, o terror sublime. Um tipo de terror que forma as raízes de muitos dos monstros que nós temos no imaginário, como os leviatãs e krakens, que por muitos anos aterrorizaram aqueles que se viram imersos na grandiosidade do oceano. A relação entre o terror cósmico e o sublime é um objeto de estudo muito debatido na literatura e um dos temas abordados no livro Uma Realidade do Além, o terror cósmico como conceito, da editora Diário Macabro. Nele, a doutora e mestra em estudos literários Natalia Scotuzzi parte do trabalho de autores notáveis do terror cósmico como Lovecraft e Blackwood, assim como de teóricos literários, para fazer uma investigação profunda do terror cósmico, explorando conceituações a respeito do termo, a sua relação com o efeito do sublime do terror e os temas mais presentes nas suas histórias, que envolvem insanidade, ameaças incompreensíveis, extraterrestres, ciências e artes insólitas. Seja você um escritor, estudante ou alguém que aprecia o terror cósmico e quer conhecer mais a fundo o que há por trás da criação desses terrores inconcebíveis, essa é uma leitura recomendadíssima. Para ter acesso a esse material, é só você acessar o link na descrição ou no comentário fixado e conferir as opções disponíveis na campanha do Catarse. Além do livro em si, tem várias opções de brindes, como um pôster, um imã de geladeira super bacanudo e outras publicações, como a própria dissertação de mestrado da Natália, Relances Vertiginosos do Desconhecido, e a HQ do Preto Pazin, Fobia Filia. Se você curte terror cósmico, vai lá, confira esse projeto e deixe seu apoio até o dia 7 de janeiro. Em A Cor que Caiu do Espaço, acompanhamos o momento em que essa coisa grandiosa, parte de uma realidade inconcebível, passa a tomar a realidade dos Gardeners. Primeiro trazendo transformações sutis, mas logo começando a consumir aquele ambiente, se alastrando, transformando a natureza e criando mutações bizarras. Porém, essa mutação não se limita ao mundo exterior. Ao longo da história, vemos a própria família Gardner cada vez mais se afundando nos seus temores e paranoias. Transformações que começam por dentro, mas não tardam a começar a tomar também os seus corpos. Para isso, o filme se utiliza muito bem de dois recursos. Primeiro, a atuação do Nicolas Cage, que está especialmente exagerada nesse filme. You know what? Coming up! À medida em que as coisas vão se agravando, Nathan Gardner vai se tornando mais intenso, confuso, frenético. E talvez uma das coisas mais perturbadoras sobre esse filme seja o fato de que, inicialmente, as coisas não soem como algo sobrenatural ou alienígena, mas sim como algo bem mundano. Uma família com estruturas abaladas, à beira de um colapso. Depois entra em cena o horror corporal, mutações que muito remetem às aberrações criadas por Rob Bottin
Tintin em O Enigma de Outro Mundo, que pra mim são a mais perfeita representação do indescritível proposto por Lovecraft. E o auge dessas bizarrices corporais é alcançado quando a cor atinge Jack e a sua mãe, que corre para proteger o filho. A partir daí, mãe e filho se tornam uma coisa amorfa, que o filme descreve como o corpo da mãe tentando assimilar novamente a criança, como se uma tentativa desesperada de proteger aquele garoto de um ambiente maligno, tóxico. Uma das possíveis interpretações da cor é o iminente colapso daquela família, um colapso trágico e extremamente emocional, que começa com um ambiente degradante e termina em uma destruição completa daquelas pessoas. Now, if there's one thing the families do, they stay together. Porém, existe ainda uma outra interpretação que conversa diretamente com uma possível inspiração de Lovecraft. Na época em que o autor de Providence escreveu o conto, pouco se sabia sobre a radiação. Na verdade, foi propagado, especialmente na América do Norte, que pequenas doses do elemento rádio faziam bem para a saúde, aumentavam a longevidade, a saúde da pele. O rádio virou um produto de luxo, porque ele brilhava e parecia super bacana. Já no início dos anos 1920, os efeitos do contato com a radiação ionizante já eram conhecidos, porém não eram muito propagados por aí. Até que um episódio ocorrido em 3 fábricas dos Estados Unidos acabou em um grande escândalo. Diversas mulheres que usavam tinta luminosa para pintar mostradores de relógio contraíram envenenamento por radiação. A primeira delas faleceu em 1922. Amélia Maggia tinha apenas 24 anos quando literalmente se desfez. Segundo a perícia da empresa, a causa de morte tinha sido sífilis. Mas a morte de Grace foi apenas o início. Aquelas mulheres começaram a ter a sua saúde cada vez mais se deteriorando de formas extremas e então a Grace Fryer, uma das operárias da USRC, que estava completamente indignada com toda aquela situação, deu início a uma luta por representação jurídica. Luta essa que teve um grande passo no ano de 1927, quando o advogado Raymond Benny assumiu o caso e conseguiu autorização para realizar uma autópsia no corpo de Amélia. Conclusão da autópsia, seus ossos estavam completamente radioativos. Com essa descoberta, o caso das que passaram a ser chamadas de Radium Girls ganhou repercussão mundial e, segundo o estudioso de Lovecraft, Andy Troy, foi a cobertura desse caso pelo The New York Times que inspirou Lovecraft no processo de deterioração dos Gardners. Diferente de 1927, em 2019, o conhecimento da humanidade sobre a radiação já era bem mais vasto. Já tínhamos passado pela Segunda Guerra Mundial, desastre de Chernobyl, Fukushima, enfim, as associações a esses eventos tão impactantes para a humanidade já tinham se tornado uma constante no cinema tem tempo. E é bem fácil encontrar nas entrelinhas do filme de Stanley metáforas aos efeitos da radiação no ambiente. Uma terra antes saudável que tem as suas plantas, animais e água contaminados, animais mortos que pareciam estar fugindo de algo, com queimaduras bem características. Looks like radiation burns. E até os próprios Gardners, que veem a sua saúde cada vez mais se deteriorando, a pele queimando, mutações surgindo. Por fim, tudo que resta daquela fazenda é uma área cinza, devastada, como se tivesse sido atingida por uma bomba atômica. Ainda na linha da ideia da cor que caiu do céu, é impossível a gente não pensar também na série de herbicidas coloridos que foram usados na Guerra do Vietnã, deixando marcas permanentes, sendo o mais famoso deles o Agente Laranja. Em A Cor que Caiu do Espaço, Richard Stanley mostra que consegue lidar muito bem com o horror Lovecraftiano e as suas facetas, enriquecendo o material apresentado no conto sem deixar de lado a perspectiva nihilista, tão essencial na obra do autor. Por fim, os Gardners ainda foram levados por algo contra o qual era impossível lutar, e o narrador precisa viver o resto da sua vida com a lembrança de um segredo terrível, um segredo que agora permanecia submerso, mas que deixaria
deixaria uma marca eterna. Afinal, a cor realmente se foi? Não estariam as pessoas que bebiam daquela água aos poucos se infectando com a mesma coisa que levou os Gardners? E por fim, será que algum dia receberíamos a visita daquele fenômeno novamente? O episódio da família Gardner revela uma face do cosmos para a qual a humanidade nunca estaria preparada. Uma face onde nossas histórias, nossas vontades são insignificantes. A cor não é algo necessariamente maligno, porém é algo incompreensível. E talvez esse incidente na Terra tenha sido para essa realidade externa algo tão insignificante, tão trivial quanto um formigueiro que é envenenado e depois simplesmente esquecido. E esse foi o nosso vídeo sobre a cor que caiu do espaço. Para mais terror cósmico e outras facetas da ficção científica, continuem por aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Alexandre Halsen, Alisson, Joel Melo, Mestre J e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Aldemir Júnior, Guilherme Moraes, Ezequiel Moura e Bruno Almeida, e os oficiais de ciências Gustavo Adbert, William França Costa, André Pena e Alexandre de Leon, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.